seja bem-vindo ao podcast No Direito. Hoje não trataremos apenas de um episódio, mas sim de um encontro, um espaço de reflexão, onde abordaremos o tema das sucessões, mas não só isso. Trataremos também de questões emocionais, onde abordaremos aqui o fator morte e como essas questões emocionais impactam e influenciam nas questões sucessórias. Hoje nós estamos aqui com um convidado mais que especial, que trará aqui para nós reflexões importantíssimas acerca deste tema. Muitas vezes a questão da herança e do inventário, ela envolve aí não só as questões jurídicas acerca da partilha de bens, né, mas eventos aí familiares, questões aí de conflitos que vêm se arrastando ao longo dos tempos e que no momento aí da partida do ente querido, essas emoções, essas relações, esses conflitos vêm à tona e todo esse luto traz aí uma carga emocional que acaba impactando neste momento aí do inventário, neste momento da partilha. E eu quero aqui apresentar o nosso convidado de hoje. Nós estamos aqui recebendo o Dr. Lenilson Figueiredo. Dr. Lenilson é psicólogo clínico, especialista em psicanálise e tanatologia. Ele atua no acolhimento e tratamento de pacientes que enfrentam processos emocionais intensos, como o luto e os desafios das relações familiares. Ele tem uma visão única sobre saúde mental e a influência dessas disputas patrimoniais, como podemos transformar essa sucessão em um processo menos doloroso para todos os envolvidos. Temos aqui também conosco Dr. André Oliveira, aqui sócio aqui no nosso escritório, MSO Advogados Associados. Dr. André, muito obrigado, muito bem-vindo. Vai bater um papo aqui conosco. Dr. Lenilson, seja muito bem-vindo aqui nesse bate-papo. E Dr. André, por favor. Muito obrigado. É sempre um prazer e um assunto muito interessante, né? Falar sobre sucessão que remete a gente ao luto e ter um especialista para falar a respeito do luto é algo muito interessante. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, vai ter muita informação de qualidade. Exatamente. Dr. Lenilson, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. É um prazer enorme recebê-lo aqui. Espero que seja muito proveitoso para todos nós, com certeza será, aqui bebermos um pouquinho do seu conhecimento. Aproveito inicialmente, já aí passando a palavra, para questioná-lo sobre essa sua especialidade. Inicialmente, por favor, nos explique o que é tanatologia. Seja bem-vindo, muito obrigada, doutor Lenilson. Primeiramente, obrigado pelo convite, doutora Núria, doutor André, doutora Kelly, ao escritório, pela oportunidade dessa troca de experiências, né? Porque são assuntos bem delicados. E quando a gente traz a minha especialidade, o que é tanatologia, né? Tanatologia é uma ciência que estuda a morte, os aspectos relacionados à morte. E depois da pandemia, foi o que mais levou-me a estudar, a me especializar acerca da morte e os efeitos e impactos que ela podem trazer à sociedade. Muito interessante, interessantíssimo, né, doutor André? Nós, como operadores do direito, nós sabemos aí que muitas das questões sucessórias aí que envolvem todas essas questões de disputas patrimoniais, né? Porque quando perdemos aí um ente querido, nós entramos aí nessa questão jurídica de transmissão, doutor Lenilson, do patrimônio desse ente que partiu, né? Mas nós sabemos, doutor André, que muito desses conflitos
eles advêm de relações aí emocionais que essas famílias carregam durante anos de convivência, né? E muitas vezes o luto, ele traz aí essas questões à tona e que acabam impactando nessas questões sucessórias, nessas questões patrimoniais. Então, eu gostaria aí, doutor Lenilson, abordasse aí, fizesse as suas considerações acerca dessas influências, dessa influência emocional, dessa questão do luto, que muitas vezes influencia nesse processo sucessório, nessa questão aí entre os herdeiros, que muitas vezes encadeia aí uma discordância aí, que tem, na verdade, na maior parte das vezes, um fundo emocional. Sim, primeiramente é importante a gente trazer para a consciência o significado do luto, o que é o luto, né? O luto é a perda significativa de algo, né? Pode estar relacionada a um ente querido, a um objeto, às relações. Então é algo que traz grande impacto referente a essa perda. Quando a gente traz a relação quanto aos patrimônios, aos bens, quando traz essa relação, esse sofrimento, porque primeiramente quando se traz falar sobre uma partilha, falar sobre uma herança, já envolve em si só aquela perda daquela pessoa, o que aquela pessoa significa na vida dessa pessoa, da gente, né? E o quanto isso vem impactando. Quando você traz, a senhora traz, doutora Núria, a relação dos impactos, não só referente aos materiais, mas também que envolve o conflito entre esses familiares, as partes envolvidas nessa partilha, né? A relação emocional quanto aos objetos, aos bens, né? Não tanto aos bens materiais, mas sim aquilo que aquele objeto representa na vida daquelas pessoas. Então, não é simplesmente o fato do bem material, mas sim o fato, além de perder aquela pessoa, o que aquilo representa dentro daquela história. Então tem toda uma história por trás daquela fazenda, daquela casa, daquele imóvel, daquele bem, daquele anel, né? Então tem toda uma história de vida que traz ali contido naquele bem. Então quando traz, já é delicado você abordar o tema de perder a pessoa. E quando traz a relação da partilha, de uma certa forma, é uma forma de materializar a perda significativa daquele bem também. Então já sai da memória aquela pessoa e vai, naquele momento, dar, enfim, a este bem também, que dentro, por trás disso, tem toda uma história de vida. E, Lenilson, cada pessoa, ela aborda a morte, ela lida com a morte de uma forma diferente também. Isso acaba influenciando ali na questão da sucessão, da partilha. Sim, concordo, doutor André. Principalmente quando a gente trata do luto, o luto ele também é um processo muito individual. Ele é um processo muito único. Então, cada um tem sua maneira de poder lidar, de encontrar a melhor forma de lidar com esse sofrimento, buscando sofrer um pouco menos. Dizer que não vai sofrer não é verdade. Não existe isso, né? Então, o que a gente busca trabalhando na elaboração do processo de luto é passar por este processo de uma forma que seja mais leve. É importante a gente entender que como cada um tem o seu processo e é um processo muito único, cada um vai ter seu olhar. Então, a relação de apego emocional com determinados bens, para um, pode ser um efeito muito drástico. O desapego, né? Seria exatamente isso. A dificuldade com o desapego. A princípio, já precisa elaborar esse desapego da matéria da pessoa. E assim, muitas vezes, esses bens estão muito atrelados a essa imagem dessas pessoas, que a gente denomina muito de objetos de ligação, que são objetos que fazem com que essa pessoa continue essa conexão.
Então, para uns podem ter essa conexão e para outros não. Então, é muito singular e é muito importante a gente olhar e respeitar que cada um tem o seu processo e a importância da gente respeitar este tempo. Outra coisa importante, o tempo do luto, ele é indeterminado, ele é muito individual. Então, algumas pessoas, elas podem ter uma facilidade para elaborar este processo de luto, outras não. Né? Parker traz assim uma fala que eu acho muito interessante, que ele fala assim que o tamanho da dor do luto, ela é do tamanho do amor que você sente. Então, quanto mais você ama, a tendência é sofrer ainda mais. É de um extremo ao outro. Então, por isso que a gente precisa trabalhar. E amor a gente não mede, né? Não tem como você medir sentimento. Você pode falar, mensurar, mas medir jamais. Então, assim, quando a gente traz o amor, o tamanho da dor. Então, não dá para a gente também mensurar o tamanho dessa dor, que cada um sabe, só ela sabe o tamanho e o quanto está passando por este processo. Né? Então, lembrando que o processo de luto, ele não tem tempo determinado. Então, cada um tem o seu processo de elaboração. Quanto mais essa relação de vínculo, quanto mais forte esse vínculo, a probabilidade desse luto ser mais extenso. Assim também como a gente pode trazer as causas, né? Que pode trazer maior dificuldade ao tempo para esse processo de elaboração de luto. Trabalhando também, quando você traz a questão dos conflitos entre famílias, realmente é uma das coisas que acredito que é o que mais vocês veem dentro do processo, que é essa questão do eu. Na família, quando acaba acontecendo isso, não tem um coletivo. Cada um precisa olhar a sua dor. Então, muito difícil se unir e olhar a dor do outro, porque a sua dor é maior. Sempre a dor da gente é maior. Sim. Bem esclarecedor, muita reflexão mesmo para que a gente possa enxergar, né, por um outro ângulo. Lenilson, você comentou assim da pandemia. Nós sabemos que na nossa cultura a morte, falar sobre a morte, ela é um tabu. Né? Então, nós, operadores do direito, nós enfrentamos até mesmo essa questão do tabu quando nós falamos em planejamento sucessório, quando nós falamos sobre testamento, todas essas questões que envolvem o planejamento sucessório, a nossa cultura ela não está ainda preparada para isso. Existe um certo tabu quando a gente enfrenta esse tema da preparação do seu planejamento sucessório para que as coisas fiquem mais tranquilas para aqueles que vão ficar aqui, né, quando a gente partir. Então, a gente sabe que realmente existe esse tabu. A gente vem enfrentando isso e na nossa área a gente sabe que isso é muito comum. Mas você comentou da pandemia. Por sua experiência aí, na parte clínica, você visualiza uma diferença nessa visão do luto e da morte antes da pandemia e pós-pandemia? Boa pergunta, doutora Núria. É uma boa pergunta mesmo. Porque assim, a gente consegue ver o efeito, ouve-se mais falar do luto exatamente nesse período da pandemia, porque nós viemos realmente de uma cultura onde a morte sempre foi um tabu. Então, mas qual tabu? É o medo da morte ou o medo do morrer? E essa relação do falar. E temos aí uma diferença, o medo da morte e o medo do morrer? Por favor, nos esclareça. Vamos lá, porque assim, é exatamente poder entender, né? Qual é o meu medo? Meu medo é da morte, o efeito, como ela vem sendo disseminada, como ela veio para a gente de forma cultural, né? Que é uma coisa que não poderia se falar. Então, só morreu, tinha toda aquela relação dos rituais. E
Com o passar do tempo, isso foi se perdendo também, até mesmo os rituais, que antes existiam os velórios, onde tinham esse momento até mesmo comunitário, onde as pessoas se reuniam, o sentido do velório, onde se reuniam pessoas de vários parentes, amigos, aonde se conversavam, onde traziam as lembranças. Isso, com o passar do tempo, foi se perdendo. A pandemia foi, como a gente estava conversando antes, foi um divisor de águas em relação a como lidar com esse elemento morte, porque a morte foi o momento que a gente viu a morte do lado. A todo instante, a gente ou ouvia ou sabia. Então, era algo muito impactante. Então, a morte dentro da pandemia, ela vem como divisor de água, porque desvenda exatamente essa cortina. Você tem contato, a morte, ela bate na tua porta, realmente. Né? E quando a gente olha, que eu uso esse termo desvenda, mas é desvenda que você acaba aprendendo a morte de uma forma cruel, e como a gente foi cultuado, de que a gente só aprende na dor, né? E você vai aprender a lidar com a morte realmente na dor, porque você vai ver aquela morte, desvenda aquela cortina, e o pior, que a morte está ali na tua frente e você não pode ali viver aquele momento que antes era muito natural. Você está próximo daquele corpo, você está próximo daquele ente, você está ali despedindo, tendo todo aquele ritual de despedida. E a pandemia, ela traz um impacto muito forte aí, porque você desvenda aquela cortina, você vê aquele ente, mas você não pode se despedir. Você não tem mais direito àquilo que era naturalizado. Então, o impacto que a gente acaba tendo em percepção com a morte dentro disso, né? E aí é onde eu pergunto, qual é o medo? Da morte ou do morrer? Porque a morte, o medo da morte é quando a morte você tem um ente querido, então você tem o medo da morte em relação de perder este ente. Aquela ausência. A ausência. Né? E o morrer é eu não estar mais ali para aquele ente. Então a diferença, qual é o seu medo? É da morte ou do morrer? Que para a gente poder trabalhar, lidar, como a gente trabalha dentro do consultório, é exatamente isso. Primeira coisa que você precisa saber é identificar. O medo, ele vai estar ali presente, porque tudo é novo. Inclusive o conceito de como lidar com a morte no novo, é o pós-pandemia. Perfeito, perfeito. Doutor André, fazer alguma colocação? Eu ia fazer a colocação que, assim, durante a pandemia, os familiares, eles não tiveram aquela oportunidade de fazer essa transição, essa despedida, até porque muitos dos seus entes queridos, primeiro, tiveram o velório fechado, quando tiveram velório, né, e reuniu-se poucas pessoas ali, no máximo 10 pessoas por cada enterro. Muitas vezes era ali só no momento do enterro mesmo, não havia o velório. Então, imagina o quanto foi sofrido para essas pessoas ali se despedirem de seus entes. Que é exatamente essa castração, né? Perde exatamente um direito que supostamente era seu de se despedir. Por outro lado, Lenilson, vivenciar esse momento não fortalece de alguma forma essas pessoas no sentido de encarar o luto de uma forma mais natural? Como eu não tive escolha, é algo que me foi imposta, eu me enrijeci neste momento, sofri o que tinha que sofrer de uma forma mais dura, né? Como você mesmo pontuou, eu aprendi com a dor. Isso não fortalece mais? Será que esse não poderia ser um lado, se podemos assim chamar, positivo, de se enfrentar ou de se enxergar o luto a partir de então? De certa forma, sim. Mas é importante a gente entender que cada um tem a sua estrutura. Então, o que pode ser uma forma sadia para você e trazer resiliência, pode ser para o outro, por não ter essas expertices, outra estrutura emocional,
não consegue lidar com isso. Então, isso eu não posso generalizar, porque o processo de luto ele é muito individual. Então, quando a gente traz dentro da... Existem algumas tarefas do luto que a gente costuma falar, né? Que uma delas é aceitar, que é a parte mais difícil, né? Você aceitar a perda. É o processo mais doloroso, né? Que a gente fala, traz, que é sempre uma negação, né? A gente sempre vai negar que aquilo ali aconteceu, não quer aceitar. E a última tarefa que a gente diz que é dar um significado para essa vida sem aquele objeto, sem aquele ente, né, que eu preciso seguir. E a gente vai validando esses sentimentos, aquilo que se transforma naquele momento é uma saudade. Dentro do processo de luto, você vai elaborando e dando significado para aquele sentimento, né? Então você vai conseguindo, a gente diz que é colocar aquela perda, aquele ente em um lugar onde ele não deve ser esquecido, não é para ser esquecido. E aquela saudade deixar de ser tão dolorosa e se tornar em uma suave lembrança, uma doce lembrança, aonde eu olho aquele objeto de ligação e me remete àquela palhaçada que aquela pessoa me traz, aquela alegria que aquela pessoa me traz, onde eu olho aquele objeto e pode descer até uma lágrima, mas uma lágrima de felicidade, de gratidão, de ter tido aquela vivência, aquela experiência. Então, quando a gente fala do trabalho de luto, ele é muito individual. E a questão, quando o que você diz, é a questão da resiliência, né? Que com a dor você vai se tornando mais resiliente. Pode, mas a gente não dá para dizer que são todas as pessoas, porque tem toda uma história de vida que traz toda essa segurança, toda essa crença que pode seguir sem essa pessoa, com essa dor, dando um outro significado, com uma doce lembrança. Respondi? Respondeu, e diante das palavras do Lenilson, eu chego à conclusão que nós, operadores do direito, que trabalhamos na área de família e sucessões, principalmente direito sucessório, nós temos uma responsabilidade muito maior com o nosso cliente, né? Porque nós já sabemos que o cliente que chega aqui no nosso escritório, que as causas que abraçamos no direito sucessório, nós não estamos tratando apenas de uma partilha, de uma herança, de uma divisão de bens. Nós estamos tratando também das dores dos nossos clientes, né? Então, nós, advogados que atuamos na área de família, lógico, nós somos advogados, nós somos técnicos, nós não somos psicólogos, como o Dr. Lenilson, né? O Dr. Lenilson aqui é bem competente para atuar na área da psicologia. Nós somos técnicos do direito, nós aplicamos aí, né, a melhor técnica para tratar das questões familiares, das questões sucessórias. Mas, diante aí de toda a explanação do Dr. Lenilson, eu reafirmo ainda mais, doutora André, a nossa responsabilidade, nós, colegas advogados que atuamos na área de direito de família e sucessões, a nossa responsabilidade com os nossos clientes de direito de família e de direito das sucessões, porque nós atuamos não só com aquela questão técnica fria, né? Mas nós atuamos com as dores dos nossos clientes, né? O cliente de família, o cliente de sucessões, ele nos chega aqui todo imbuído desse luto que o Dr. Lenilson acabou de nos trazer. E que muitas vezes nós, operadores de direito, enxergamos e temos uma certa resiliência que o nosso cliente não tem, que os herdeiros que nos chegam aqui, eles estão num processo de luto distinto, né? Eles estão encarando aquela perda, aquela partilha de uma forma diferente. Aquilo ali não é só o imóvel que está sendo partilhado, é o objeto, é o ponto de referência daquele ente que partiu, é o que liga, é o objeto que liga aquele ente que não está mais com ele. Então, por isso nós temos que ter uma sensibilidade maior ao acolher e ao atender esse nosso cliente
que nos chega aqui para fazer esse inventário, para fazer esse testamento. Então, fica aí essa reflexão para nós, operadores do direito, da nossa responsabilidade aí com relação a essa escuta aí desse nosso cliente. Não é isso, doutor André? Exatamente. E esse podcast ele demonstra justamente essa preocupação nossa do escritório, porque eu confesso que assim, é a primeira vez que eu vejo um escritório de advocacia que não está falando de direito em si. Nós estamos falando aqui, tratando da questão que vai mais profundo ao direito, que é a questão do luto, do sentimento, dos aspectos emocionais, que é você perder alguém e logo em seguida ter que fazer a sucessão. Que eu também, como o doutor Lenilson bem disse, cada um trata o luto ao seu tempo, não tem um prazo específico. Em contrapartida, o Estado fala para nós que nós temos que iniciar o processo de inventário em 60 dias. Como é que faz para essa pessoa que, bem dizer, acabou de perder, de enterrar o seu ente querido, de se despedir do seu ente querido? Como é que essa pessoa, digamos assim, vira a chavinha e começa, agora eu tenho que fazer a partilha desses bens? É delicado. Lembrando que o processo de luto, ele é individual, ele é único, então dentro daquele núcleo, cada um vai estar vivendo o seu processo muito individual e o tempo muito individual. Eu costumo trazer uma fala do Carl Jung, que é um psicólogo junguiano, onde fala assim, ao tocar numa alma humana, seja outra alma humana. Por mais que a gente está lidando com clientes, a gente está lidando com uma alma humana. Sim. Então, neste momento, a gente precisa desconstruir essa relação técnica, né? E encarar que nós também somos outra alma humana. E para poder chegar a tocar, a gente precisa ter esse vínculo, essa conexão e essa consciência. Né? Então, respeitar o tempo de cada um é fundamental. E esclarecer, né? É complicado porque você tem que trazer a consciência, a racionalidade, e aonde você precisa, você como técnico, precisa falar com o cliente, olha, eu entendo a sua dor, mas o Estado pede 60 dias. Exatamente. Mas nós temos, e eu acho que é bem positivo, a questão do estímulo ao consenso. Então, hoje, até mesmo aqui no escritório, nós trabalhamos, e essa é uma tendência do direito, de estimularmos o consenso, de fugirmos do litígio. Quando possível, e na maioria das vezes, sempre tentarmos expor, independente da área, que o consenso é sempre a melhor saída, sempre a forma mais rápida, sempre a forma de atingirmos o objetivo de forma que melhor atenda a maioria dos interesses das partes. Então, tentar fugir do litígio por meio do consenso é sempre a melhor alternativa, né, doutor André? Sim. E principalmente nessas causas, quando a gente está falando de direito sucessório, de direito de família, é sempre a primeira alternativa. A conversa é chamar para o consenso. Então, eu acho que é o primeiro papel técnico aqui nosso como advogados, né? Fazer essa conversa nesse sentido, de desestimular o litígio, né? Então, eu acho que se a gente conseguir fazer bem aí esse primeiro passo, eu acho que a gente já está caminhando de uma forma muito positiva. E a relação da mediação de conflitos, né? Que, na verdade, vocês, hoje, se a gente for olhar o papel de vocês, hoje é exatamente isso. Mediar conflitos. Que essa é a palavra que a gente pode usar quando vocês vão trabalhar exatamente nessa divisão de partilha, é lidar com o conflito. E ali qual é o papel do advogado ali? Mediar.
Exatamente. E, doutor, assim, eu vejo que alguns processos de inventário, conversando com a doutora Núria, são processos mais complicados, mais delicados, por conta, às vezes, de um ente familiar, de outro. É, até que ponto é normal esse ente, de repente, transferir para aquele determinado objeto o seu sentimento de perda, ou até mesmo sentimentos outros que ficaram ali guardados entre um irmão e outro, mas que ficaram segurados por conta daquele pai, daquela mãe. Depois que esse pai, essa mãe se foi, aí veio à tona, digamos assim, que ele se libertou dessas amarras e acabou aplicando naquele objeto aquele sentimento para de uma forma externalizar o que ele guardava. Não sei se eu fui claro. Acredito que sim. Doutor André, assim, essa transferência dessa emoção, né, é aquilo que a gente precisa olhar, que não é só um objeto, é uma história, é uma vida ali, quer queira ou não. Então, a relação que ele vai ter com aquele objeto, ele é muito individual. É aquela tensão, que a gente chama de objeto de ligação. O que a gente costuma dizer dentro do DSM, que até então eu não sou muito a favor, que eles trazem que a partir de 6 meses no processo de luto, se em 6 meses a pessoa não consegue desenvolver uma rotina, está ali naquela depressão, naquele processo depressivo, aquele estágio depressivo, então é aconselhável a procura de um especialista, de ajuda profissional, de um psicólogo, para poder ajudar ele a entender este processo de transferência e dar um significado para aquilo, para ele poder seguir a vida. Porque na cabeça dele, tende a que aquele objeto, tendo aquele objeto, ele jamais vai perder aquela pessoa. Porque ele transfere toda aquela emoção, aquele sentimento para aquele objeto. E aí é onde entra a relação do apego, né? Que é o apego afetivo, o apego emocional, onde ele transfere exatamente, se apega aquilo ali como forma, como porto seguro. E aonde tem a dificuldade da resiliência, de aprender com aquilo ali e permitir seguir a vida com aquele ente em um determinado lugar. E ressignificar aquele objeto na sua vida. Então, aí, a partir do tempo que ele não consegue, em 6 meses, desenvolver a vida, dar continuidade às suas rotinas, aí é a necessidade de apoio emocional de um profissional, de um psicólogo, para ajudar a ele a elaborar este processo de luto. Que a importância é entender qual a necessidade, a sua real necessidade de buscar ajuda. A partir do momento que você não consegue desenvolver as suas atividades após aquela perda. Então tem uma vida ali, a vida continua. Então se eu estou tendo dificuldade de conseguir enxergar essa vida após essa morte, após essa perda, há necessidade de um acompanhamento psicoterapêutico para que essa pessoa elabore este processo. Entendi. Perfeito. Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Eu gostaria de pontuar aqui, pedir aqui ao Dr. Lenilson, se pudesse dar um conselho aqui para as famílias, no sentido de evitar conflitos sucessórios futuros, nesse sentido desse momento de luto, né? Teria, do ponto de vista da sua expertise e na sua área de atuação, existe algo assim a se fazer, assim, esse bem-estar, ele é algo preventivo a se conquistar? Ou a gente vai vivendo e apenas enfrenta o problema quando ele aparece?
doutor Lenilson? Olha, eu acho que a primeira uma palavra que representa muito isso é o respeito. Respeitar que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua dor. Respeitar que você tem o seu tempo, que você tem a sua dor, e assim como você, existe o outro, que o outro também tem. A base de tudo é a comunicação, né? Então, uma dica que eu vou trazer é uma dica de leitura, né? Que eu chamo que é uma cartilhazinha básica que vocês devem conhecer, que é CNV, Comunicação Não Violenta. Uhum. Né? É um livro pequeno, fácil de leitura, que vai trabalhar exatamente isso. O que é que você precisa ter? A comunicação. E o que eu sugiro é usar uma comunicação não violenta, né? Do Marshall Rosenberg, o autor deste livro. E a comunicação não violenta, a base dela, o conceito dela principal é que eu posso expressar as minhas necessidades, eu preciso falar as minhas necessidades, mas não é simplesmente despejar para o outro as minhas necessidades, mas sim levar para ele a consciência que eu sinto a necessidade da necessidade dele, despertar nele essa necessidade dele me ajudar, que neste momento é o que eu preciso, dessa troca. Então, a comunicação não violenta, ela expressa exatamente isso. É você falar que você está com dor e pedir ajuda. É o pedir ajuda. Então, o que eu aconselho, a base de tudo é conversar, comunicar. Então, é se colocar no lugar do outro, como o outro gostaria de receber essa informação. É como o outro pode... Qual a forma que o outro pode receber essa informação e acatar como uma necessidade de te ajudar, não como obrigação, mas sim como algo que se torne mais natural. Então, a base de tudo é o respeito. Respeitar que você tem dor, que o outro também tem. Respeitar que você tem o seu tempo e o outro também tem. E aí, a base de tudo está no respeito e na comunicação. Principalmente não violenta. Ah, maravilhoso. Eu acho que poderíamos ficar horas e horas e horas aqui conversando, não é, doutor André? Sim, com certeza. Pois é, mas precisamos encerrar. Doutor Lenilson, queremos agradecer demais a sua participação. Gostaria, doutor André, fizesse as suas considerações. Gostaria de agradecer demais, doutor Lenilson, sua participação. Passo aí, doutor André, suas considerações, depois o doutor Lenilson. Eu aprendi muito sobre essa questão do luto, nesse rápido bate-papo, porque passa tão rápido, né? E, assim, eu fiquei com algumas dúvidas. Até queria depois que o Dr. Lenilson pudesse passar ali as redes sociais. Sei que ele tem um site, passasse o site dele também, porque eu acredito que quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, também ficaram com algumas dúvidas e provavelmente vão querer ali buscar mais informações com o Dr. Lenilson. Primeiramente, obrigado, doutora Núria, obrigado, doutor André, doutora Kelly, ao escritório por esta oportunidade deste bate-papo gostoso. Realmente passa tão rápido, né? E se vocês tiverem algumas dúvidas, quiserem mandar, meu Instagram é lenilson_figueiredo, meu site é lenilsonfigueiredopc.com.br e qualquer dúvida, mande lá que a gente vai respondendo com o tempo. E me sigam. Eu estou aqui sendo avisada que nós temos ainda um tempinho, podemos fazer algumas perguntas. Olha que maravilha. Então, doutor André, passo aí um bate-bola rapidinho para o doutor Lenilson. Eu queria que o Dr. Lenilson falasse a respeito do projeto que ele tem do Florescer. Se pudesse falar um pouquinho. Eu trabalho com, na verdade, é um grupo de apoio a enlutados, promovido pelo Grupo Memorial. E sempre tem alguns, acessem também, Grupo _Memorial, e lá tem algumas lives que a gente vai falando sobre o luto, e esse grupo de apoio. Então, vira e mexe, tem alguns eventos que são reuniões online ou presencial na rede dos cemitérios,
Então, esse trabalho está lá no site deles, no Instagram, vocês podem acompanhar também. Então, é um projeto que dá voz aos enlutados, né? Então, a gente realiza grupos de rodas de conversa, realiza lives, palestras, sempre voltada ao luto. Eu gostaria de perguntar também, eu sei que o Dr. Lenilson realiza palestras, eu gostaria de saber se alguém interessado, algum ambiente corporativo, como pode fazer, se de repente tiver interesse nas suas palestras, como que funciona, se o contato também é pelas redes sociais, como que a gente pode fazer para encontrá-lo, se é o mesmo caminho. Sim, pelo mesmo caminho, pelas redes sociais, tanto pelo site quanto pelo Instagram, a gente mantém essa comunicação. Que bom, perfeito. Então, doutor André, mais alguma consideração? Não, só mesmo agradecer o prazer de estar aqui nesse bate-papo. Então, eu também quero agradecer imensamente a participação do Dr. Lenilson aqui conosco. Imagino que nós tenhamos trazido aqui um conteúdo enriquecedor. Estou aqui também muito agradecida e assim aprendi demais e querendo um pouquinho mais. Eu acho que essa questão humanizada, trazendo aqui para o direito, né, uma questão multidisciplinar, não somente a questão técnica, porque afinal de contas trabalhamos com o humano, né? Então a visão humana ela está presente no nosso dia a dia, no direito, e tem de ser assim, né? Então, nós trabalhamos com o ser humano também, apesar de termos uma formação aí mais técnica, mas precisamos também ser chamados um pouquinho aí ao nosso lado humano a florescer aí nos nossos atendimentos, e eu acho que esse nosso bate-papo veio muito aí ao encontro dessa necessidade de nós profissionais técnicos estarmos antenados aí nessa necessidade. Então, muito obrigada, doutor Lenilson. Abro aí para suas considerações e ficamos aí à disposição. Nos sigam nas redes sociais, no Direito, MSO Advogados. Estamos aí à sua disposição e, mais uma vez, obrigada pela participação e pela brilhante explanação de hoje. Obrigado, doutora Núria. Mas veio agora um caso até recente, né? Quando a gente traz do luto. E eu queria que vocês colocassem, né? Que eu tenho hoje um caso de uma senhora e ela vem para evitar exatamente isso. Existe uma maneira, né, de lidar com isso em vida. Eu gostaria que vocês, como profissionais, né, que vocês perguntaram, Lenilson, qual é a maneira de lidar com isso? Eu acho que essa palavra eu passo para vocês, que eu tive isso recentemente através de uma paciente, que em vida você pode já trazer não é o testamento, né? Qual o nome que se dá mesmo, doutora? Olha, hoje nós temos aí o que nós chamamos de planejamento sucessório, né? O planejamento sucessório nada mais é do que em vida você planejar a forma de distribuição dos seus bens aos seus herdeiros ou a quem você deseja quando você não mais estiver aqui, né? Então, você pode, de forma legal, já fazer esse planejamento para que o seu patrimônio, ele seja distribuído ou já que haja uma previsão de distribuição para que quando você vier a falecer, essa sua vontade seja respeitada. Então, aí nós temos vários mecanismos jurídicos e várias formas de se fazer essa partilha, essa distribuição. Dentre elas, uma delas é o testamento. Então, aí vai depender do patrimônio, do montante, do desejo dessa pessoa. A gente tem as ferramentas jurídicas aplicáveis aí ao caso, mas é possível sim. É o que nós chamamos tecnicamente de planejamento sucessório. Doutor André, pode comentar, complementar mais alguma coisa? Estamos do lado aqui da especialista do escritório em direito sucessório. É bem o que a doutora falou, que a gente precisa, a pessoa, muitas vezes ela quer ali evitar
o conflito futuro entre os herdeiros. Então, o que nós temos mais comum é o testamento, que apesar de poucos ainda fazerem, é o que é o mais comum. E o planejamento sucessório, ele vem com uma forma até de olhar outras questões, que às vezes o testamento, ele atende uma necessidade, porém, no resultado final ele acaba saindo um pouco mais caro. Já o planejamento, ele dá um olhar geral para tudo isso, em resolver as questões futuras, mas também tratar isso de uma forma que não pese tanto no bolso. Eu só queria pontuar uma questão que nós temos uma certa dificuldade em se falar em planejamento sucessório justamente por conta deste tabu. De morte. Por quê? Porque quando a gente fala em planejamento sucessório, em testamento, é um mau agouro, eu vou morrer, tá chamando a morte. E na verdade não é isso. É uma forma exatamente de se evitar esse futuro conflito que porventura pode vir a acontecer. E muitas vezes aquela pessoa que é a detentora deste patrimônio, ela melhor que ninguém, muitas vezes ela conhece o valor sentimental de cada bem para cada ente da sua família, para quem vai cuidar. E como aquele bem ou o que cada bem representa para cada um. Então, se ela tiver a oportunidade de fazer essa divisão em vida, de acordo com o que ela entende, seja o valor sentimental, até mesmo, como o Dr. Lenilson pontuou, que é o objeto de ligação, né? Se ela puder fazer com que esse objeto de ligação seja destinado naquela proporção do afeto àquela pessoa que realmente vai se beneficiar melhor daquele objeto, ela pode fazer isso em vida. Então, eu entendo que é quebrar esse tabu, né? Então, nós temos aí essa questão do tabu que acaba permeando isso tudo. E quando a gente entende que é uma forma de se evitar esse conflito e talvez essa dor posterior depois, não se evita, porque o luto é individualizado, claro, cada um vai passar. Evitar também o conflito a gente não vai conseguir. Não vai conseguir. Porém, o efeito, o impacto dentro deste conflito, né, pode se tornar menor. E ao encontro do que o Dr. Lenilson falou, o respeito à vontade daquele que partiu. Então, aceitar a partida e respeitar a vontade daquele que se foi. Aquilo, né? Então, você estava trazendo, desculpa, doutora Núria, cortando, perdão, quando você traz de planejamento sucessório, eu já chamaria de cuidados paliativos. Sim. Qual o conselho, né, que eu daria para essas pessoas? Falar da morte em vida. Porque depois que a pessoa partiu, não tem o que se falar. Então, nada melhor do que de quem são os bens, não eram dela? Quem melhor pode saber a quem esse bem deve estar, aos cuidados de quem? É essa pessoa. Sim. Então, é falar mais sobre a morte, quebrar exatamente esse tabu e se comunicar, né? Uhum. E a melhor forma que a gente tem é falando, não é escondendo, não é omitindo, é se expressando. Gratidão. Maravilhoso, muito bom. Obrigada, Dr. Lenilson, mais uma vez. Nos sigam nas redes sociais, sigam o Dr. Lenilson para mais e mais conteúdo e aprendizado. Dr. André, muito obrigada. Dr. Lenilson, muito obrigada. E estamos aqui aguardando o seu comentário, as suas dúvidas, responderemos aí na medida do possível. Fique conosco.